Existe o que a gente chama de promoção vertical, promoção horizontal, promoção diagonal. Promoção vertical é eu ser promovido para um cargo acima do meu. Promoção horizontal é eu saio do meu cargo, vou para um outro, por exemplo, num outro departamento, mas de mesmo nível, mas onde eu vou executar outras tarefas, vou ter outros salários, vou ter outras responsabilidades. E existe a promoção diagonal, que é onde eu subo, além de mudar de nível hierárquico, eu mudo de área, mudo de setor, mudo de salário, mudo de responsabilidades. Então, quando eu tenho uma mudança de salário, quando eu tenho mudança de responsabilidade, quando eu tenho mudança de cargo, tudo isso são formas de promoção, são formas de ser promovido. Às vezes, promover uma pessoa é a pior coisa que pode ser feita para essa pessoa, para esse funcionário. Mais ou menos é o seguinte, você tem, por exemplo, um auxiliar administrativo que ama o que ele faz, por isso faz muito bem feito, e aí um líder chega e fala, por você fazer isso muito bem feito, a partir de hoje você vai deixar de fazer, você vai ser chefe. Então, em vez de você estar premiando a pessoa pelo que ela fez, você de certa forma está punindo. Ou seja, promover alguém tem muito mais relação com as competências que são necessárias para o cargo para onde a pessoa está indo, do que com a competência do que ela fez até agora no cargo onde ela está. É óbvio que os resultados dela auxiliam no processo de promoção. Mas quando você é promovido, você dá um salto para um outro departamento ou para um outro nível hierárquico e, consequentemente, você precisa de outras competências. Se você não tiver essas competências, se não for enxergado em você essas competências, você não vai ser promovido. Então, quem quer ser promovido, talvez o primeiro passo seja olhar para onde eu quero ir, entender quais competências tem quem está nesse lugar onde eu quero ir e começar a desenvolver e a demonstrar essas competências. Por exemplo, se você vai para um cargo de chefia, uma competência que você precisa ter é de gerir pessoas. Que talvez no cargo que você está hoje, você não precisa tanto dessa competência. Então, talvez o primeiro passo para essa pessoa seja buscar competências, conhecimentos, ler livros, fazer cursos de gestão de pessoas e começar a demonstrar isso já no cargo onde ela está. É isso que vai levar ela a ser promovida, não é executar muito bem aquilo que ela faz. Eu costumo dizer que algumas pessoas são tão boas no que elas fazem que elas nunca vão ser promovidas, porque eu não posso ficar sem ela no que ela faz. Existe o papel do funcionário, que quer ser promovido, e existe o papel do líder. O bom líder é aquele que cria novos líderes. Então, um dos papéis fundamentais aqui é o líder olhar para a equipe dele e enxergar quem eu tenho que desenvolver para amanhã se tornar líder. No lado do funcionário, no lado de quem quer ser promovido, a grande questão que ele precisa pensar é: será que eu realmente quero ser um líder? Será que eu realmente quero mudar de nível hierárquico? Será que eu estou preparado para isso? Será que vai ser bom para mim isso? Tem algumas pessoas que inteligentemente optam por não crescer hierarquicamente dentro de uma empresa. Agora, como é que eu vou gerar mais riqueza? Como é que eu vou conseguir mais dinheiro sem sair do cargo onde eu estou? Algumas empresas permitem crescimento financeiro sem você mudar de cargo. Algumas não permitem. Nessas empresas, e aí você precisa olhar para a sua empresa, para onde você trabalha, e enxergar como isso acontece dentro da sua empresa. Por quê? Se você não tiver um plano de carreira dentro da empresa, promover ou aumentar o salário de uma pessoa demanda aumentar o salário de todos aqueles que executam a mesma função que ela. Não é legal, é ilegal, é errado no sentido jurídico você ter duas pessoas que executam a mesma tarefa e ganham salários diferentes na mesma empresa. Então, para que isso não aconteça, você precisa ter variações de cargo, o que nas empresas é chamado de júnior, pleno e sênior, porque aí você consegue crescer dentro do mesmo cargo e aí sim ter diferença de salário. Ou, dependendo do tipo de empresa, você consegue ter comissões. Aquele cara que, por exemplo, é vendedor ou consegue trazer algum resultado para a empresa e aí ele vai conseguir ganhar um retorno em cima da riqueza que ele gerou para a empresa. As grandes empresas hoje do mundo, elas trabalham devolvendo para o funcionário uma parte da riqueza que ele gera. Então, quanto mais riqueza o funcionário gera, mais riqueza ele recebe. Mas nem toda empresa é assim.
O chefe não é necessariamente a pessoa que sabe executar melhor a tarefa daquele cargo. Um chefe é uma pessoa que tem competências de chefe. Essas competências de chefe, por exemplo, envolvem ser um empreendedor, ter um estilo empreendedor, já que ele precisa entender o mundo atual, entender que esse mundo muda e está adaptado às mudanças que vão acontecer lá na frente. Ele precisa ser estrategista, né? Então um chefe é uma pessoa que consegue olhar lá na frente, entender o que ele precisa fazer hoje para chegar nesse mundo que ele está enxergando lá na frente. E ele precisa ter competências, por exemplo, de motivação. O chefe é a pessoa que faz com que os liderados dele trabalhem para ele ou para a empresa onde ele está. Então ele precisa ter competências de motivação, fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo. Ele precisa também ser alguém que desenvolve competências nos outros. A gente costuma dizer no mundo corporativo que para qualquer pessoa fazer qualquer coisa, ela precisa primeiro saber fazer e depois querer fazer. E é papel do chefe fazer com que os seus liderados saibam fazer e queiram fazer. Para isso ele precisa ser motivador e ele precisa desenvolver pessoas. Então muitas vezes a gente vê numa empresa um funcionário que entende muito mais do negócio que ele executa do que o chefe. Mas por que esse cara não é chefe? Porque ele não tem determinadas competências de estratégia, de empreendedorismo, de gestão de pessoas, de motivação, que são necessárias para um chefe. É melhor trabalhar numa empresa ruim para um chefe bom do que numa empresa boa para um chefe ruim. Porque quem te promove, quem te permite crescer, não é a empresa, é o teu liderado, o teu líder imediato, é o teu chefe. É ele que te dá condições de crescimento dentro da empresa. Agora, muitas empresas têm alguns chefes que não conseguem ter essa competência de olhar para a sua equipe e enxergar talentos e trabalhar com peças e mover peças de forma que você execute o melhor trabalho. Outras empresas têm pessoas que têm essa capacidade. Então, o bom chefe é aquele que está próximo do liderado, o suficiente para ouvir o que ele está dizendo, para ajudar quando ele precisa, porém não tão próximo que atrapalhe a liberdade do liderado de executar a sua tarefa com autonomia. Encontrar esse ponto onde eu estou tão próximo para supervisionar, mas não tão próximo para limitar o campo de ação do meu liderado, é uma das competências fundamentais para o chefe.